colocar-se de pé, em nome de Jesus. Você também que vai participar desse culto aí de forma digital, né, que de igual forma o Senhor possa estar abençoando a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia, lá no Salmos 48, Salmos 48, em nome de Jesus, amém? Todo mundo achou aí? Amém? A palavra do Senhor fala o seguinte, meus irmãos: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra, o monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Amém? A palavra do Senhor fala que grande é o Senhor, né, e muito digno de ser louvado. Amém? É tempo de nós louvarmos ao Senhor, meus irmãos. Vocês observou que sempre o salmista ele nos traz um convite de louvor? Observa, um convite de louvor, de adoração. A maioria dos salmos nos convida a louvar o Senhor, né? A nossa vida, acredito eu, que ela tinha que ser uma eterna adoração a Deus, né? De tudo aquilo que Ele é, de tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, né? De tudo aquilo que Ele derrama sobre nós. Eu acredito que a nossa vida ela tinha que ser uma eterna adoração, né? E muitas pessoas que escreveram os salmos, elas entenderam isso, que o Senhor Ele é grande em primeiro lugar, mas Ele é digno de ser louvado. Amém? Que cada momento que nós adentrarmos dentro deste lugar, aqui dessa casa de oração, que o Senhor Ele possa encontrar um louvor nos nossos lábios, que Ele possa encontrar um coração quebrantado dentro de nós, porque a palavra do Senhor nos fala que um coração contrito e compungido na presença dEle, Ele jamais desprezará. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Coloca a sua vida diante do Senhor. Eu não sei como é que foi a sua semana, como é que foi o seu dia de hoje, mas o Senhor Ele sabe. Fala: Senhor, eu vim aqui, Pai, eu deixo lá fora todas as minhas mazelas, eu deixo lá fora todas as minhas angústias, ó Deus, tudo aquilo, Pai, que talvez me fez chorar, que talvez me fez sentir aquilo que eu não deveria sentir, mas eu quero declarar nessa noite, que eu estou aqui neste lugar para louvar e adorar o nome do Senhor, Pai. Ó Deus, eu quero fazer como o salmista, em primeiro lugar, reconhecer a sua grandeza, e em segundo lugar, saber que o Senhor é digno de adoração, que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo, que Ele possa visitar as fileiras, que Ele possa visitar a nossa vida de forma particular, e realmente encontrar um adorador que te adora em espírito e em verdade. Encontra, Deus, o nosso coração, ó Deus, cheio de louvor. Encontra o nosso coração cheio de adoração para derramar diante do Senhor, meu Pai. Ó Deus, é o que nós pedimos ao Senhor nessa hora. Ó Deus, reconhecendo, ó Pai, o senhorio do Senhor, reconhecendo todo o teu poder, toda a tua grandeza, ó Deus, que foi colocado, ó Deus, sobre o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Rei da glória, o Senhor de todas as coisas. Esse Deus que nós vamos aplaudir nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Santo, aleluia, te adoramos, Jesus. Só tu és santo, Pai. E as palmas, vamos.
te agradecemos, Jesus, porque só o Senhor é bom. Talvez, igreja, nós poderemos ter um pouquinho de interferência no som por causa de queda de energia, mas vamos nos concentrar nessa canção que nós vamos adorar, independentemente de volume, alguma coisa, desde que o Senhor ministre ao seu coração e também aos nossos corações. Aleluia! Glória a Deus! Porque nós viemos aqui com um propósito, adorar aquele que é digno, amém? Aleluia! Ele é santo, Ele é sublime, poderoso. Ai, Jesus. Te louvamos, Pai. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso,
Que louvor, né, meus irmãos? Que adoração, né? Dá vontade de a gente ficar aqui louvando, adorando ao Senhor, né? Saciando aí, né? Dos deleites do Senhor na nossa vida. Não é maravilhoso demais, né? Mas vamos dar continuidade ao nosso culto. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Amém? 2 Coríntios. A palavra do Senhor fala o seguinte: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? A palavra já fala tudo, meus irmãos. Deus ama quem dá com alegria, não por necessidade, não por constrangimento, não é verdade? Mas por aquilo que o Senhor ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Eu falei na quarta-feira que nós não vamos ler nenhum versículo, nós vamos só adorar o Senhor e agradecer aquilo que Ele tem feito por nós. Quem esteve aqui, nem ouviu essa palavra, o Senhor ele tem feito muito na nossa vida, meus irmãos. E eu falei na quarta-feira que quando a gente fala de dízimo, a gente acha que é só dinheiro. Não é só dinheiro, é força para a gente trabalhar no outro dia, é saúde que o Senhor nos dá na nossa vida, é um livramento que Ele coloca na nossa vida, é uma porta aberta que Ele coloca na nossa vida, filhos abençoados na nossa vida, pessoas que estão dispostas a ajudar a nossa vida. Esse que é o propósito, meus irmãos, do Senhor. Ele não precisa de dinheiro. A palavra de Deus fala que Ele é dono do ouro, da prata e tudo que há na terra. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo. Ele não precisa de dinheiro, mas a igreja ela precisa. Você está sentado numa cadeira confortável aí, não está? Então, tem a cadeira, tem a luz, tem esse som maravilhoso, esse telão aqui, ó. Tem as ajudas humanitárias que a igreja faz. Então a igreja ela precisa, Deus não. Deus ele não precisa da gente, né? Mas a igreja ela precisa. O irmão ele precisa, o nosso vizinho ele precisa. É por isso que o dízimo ele foi fundamentado. É por isso que o dízimo ele foi colocado, para que haja sustento na casa do Senhor. Amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, levanta ele aí, vamos consagrar ao Senhor. Amém? Às vezes está tendo muito dinheiro lá dentro da sua casa, mas não está tendo saúde. Já não parou para pensar nisso? Às vezes está tendo muito dinheiro na sua casa, muita abastância, mas não está tendo paz. Percebe, irmão? A palavra de Deus fala que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Não adianta a gente ficar falando aqui de coisas que o mundo pode oferecer, se as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Entendeu? Quando nós trazemos aquilo que pertence ao Senhor, Ele repreende o devorador na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, naquilo que a gente necessita, Então, vamos dizer assim, meus irmãos, não existe nada místico, mas o poder que está atrás da fidelidade ao Senhor, ele vai muito além do dinheiro. Eu conheço gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Eu conheço gente que tem muita coisa, mas não pode sentar num restaurante, meus irmãos, e comer um pedaço de picanha. Eu conheço. Mas o Senhor, Ele veio para anular essas coisas através da nossa fidelidade. Anular aquilo que tira a nossa paz, aquilo que traz desgosto na nossa vida, aquilo que faz a gente sofrer, que faz a gente amargar. Ele veio para fazer isso na nossa vida. Amém? Esse é o fundamento da fidelidade, meus irmãos. Eu podia ficar falando aqui até amanhã cedo a respeito da fidelidade ao Senhor. Quem é fiel sabe do que eu estou falando. Amém? Só que a palavra de Deus aqui, ela nos fala, né? Que a gente tem que contribuir segundo o proposto do nosso coração. É segundo o nosso coração, meu irmão. Nós jamais vamos falar aqui, você tem que trazer R$1.000. Ô irmão, tem uma campanha que você tem que... Não, nós não vamos fazer isso não.
precisamos fazer isso. Nós não precisamos fazer. Entende? É contribuir segundo o Senhor colocou dentro do seu coração, dentro do meu coração. Aí ele vai, sabe o que ele vai fazer? Ele vai derramar, ele vai continuar derramando. Ele já derramou, mas ele vai continuar derramando sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado por essa casa de oração. Ó Deus, por aqueles que já entenderam que o dízimo não é algo físico, não é algo que fala de dinheiro, mas é algo espiritual. Muito obrigado, Pai, por aqueles que já entenderam, Pai, que nós temos um compromisso, não com as coisas desta terra, mas que nós temos um compromisso com o reino do Senhor. O apóstolo Paulo fala, ó Deus, que ele não é dessa pátria, mas é que ele é da pátria celestial. Ó Deus, que haja esse sentimento dentro do nosso coração, Pai. Ó Deus, que ao trazermos o dízimo que pertence ao Senhor, as nossas ofertas de gratidão aqui no altar do Senhor, ó Deus, que haja esse sentimento dentro do nosso coração. Ó Deus, que nós estamos investindo em algo mais precioso, em algo mais valioso, naquilo que traz vida, Senhor. Que esse seja o sentimento da tua igreja, meu Pai. É o que eu clamo ao Senhor nessa hora. Ó Deus, e abençoa a vida de cada um que estará trazendo aqui no altar do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão abençoados, pode vir. Meu céu te deseja, todo o céu te adora, pro bem de ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Aleluia. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus, né? Gostaria de saber nessa noite se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Dá um sinal com sua mão aí. Você vai receber uma lembrancinha da igreja, depois você vai receber uma correspondência da igreja. Ah, tem ali um casal ali atrás. Oh, glória a Deus, né? Ó, povo abençoado, os meninos bons aí, ó. Como é que é o nome, gente? Como é que você chama aí? Vinícius? Deus te abençoe, viu, Vinícius? Deus abençoe vocês. E na galeria tem alguém que está nos visitando aí pela primeira vez? Tem não, né? Então tá bom, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, viu, gente? Quero deixar aqui para vocês que as portas dessa casa estão abertas, viu? Para vocês, para a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Algum ministério tem aviso? Tem? Doutor Samuel, por favor. Paz, igreja, boa noite. Meu aviso é para todos os homens. Terça-feira, agora dia 21, às 19h30, teremos a nossa reunião. Será uma reunião muito abençoada com o pastor Luiz e logo após serviremos um pão com pernil. Esperamos a presença aí de todos, né? Tragam convidados, né? Visitantes, e vamos marcar presença. Nós estamos sentindo falta de alguns homens nas nossas reuniões. Deus abençoe e esperamos vocês aqui. Mais algum aviso, meus irmãos? Não tem, não? Quer justificar a falta do pastor Deli? Tirou essa semana para dar uma descansada, né? Mas essa semana agora que vai entrar, ele já está aqui, viu, gente? Sei que você já está morrendo de saudade dele, né? Que tem gente querendo até ir lá na casa dele ver ele, né? Vai estar aqui essa semana, viu? Em nome de Jesus. Amém? Eu queria informar para os irmãos, foi colocado nos grupos, né? O falecimento do senhor Vitor, pai do Jefferson, né? Vitor Aparecido Elias, né? Depois, se os irmãos tiverem a oportunidade de transmitir os sentimentos para ele, para a família, viu, gente? Né? Só quem perde que sabe o valor de uma perda, né? O quanto é doído a gente perder um ente querido, né? Então, depois, se você tiver a oportunidade de passar um WhatsApp, de encontrar com ele depois, com a família, né? E dar uma palavra de conforto, de consolo, eu acredito que, né, vai ser muito bem-vindo, amém? E se talvez eles estiverem assistindo esse culto, né, nas plataformas digitais,
né, fica aqui, né, o nosso sentimento, né, e que pode contar com a gente, que nós estamos aqui, né? A igreja é isso, gente. Igreja tem que ser igreja, né? Nada mais do que isso, né? Amém? Em nome de Jesus. Ou não comi churrasco hoje, eu estou numa sede, senhor. Nossa, parece que eu fui num rodízio. Só se for de abóbora, chuchu, né? Pode ser rodízio de outras coisas, né, que não envolve carne, né? Meus irmãos, aquela canção que foi cantada aqui, antes dessa última aqui, ó, falou quase tudo que eu vou pregar aqui nessa noite. Quase tudo que eu vou pregar aqui nessa noite, e não sabia que ia cantar essa canção, não, né? Lábios vazios, né? Sem avivar, essa música aí, de que adianta, né, a gente cantar, mas a gente não viver. Meus irmãos, estudos comprovam que a igreja contemporânea, essa igreja que nós estamos vivendo hoje, é a igreja que tem as músicas mais lindas, tudo bonito as músicas que nós cantou, não foi? É as que tem as mensagens mais bem elaboradas, até por causa da tecnologia, mas é a menos que vive, entende? É a menos que vive, faz textos maravilhosos, músicas, louvor maravilhoso, vai aí nos países, os cantores brasileiros, entra em tudo enquanto. Você já viu cantor gospel aqui no Brasil, lá dos Estados Unidos, lá da Europa, vocês não vê, mas os do Brasil vai em todo lugar, mas é a igreja que menos vive o evangelho, menos vive. Isso é preocupante, e eu quero trazer uma palavra essa noite, meus irmãos. Fala para o seu irmão do seu lado aí, fala aí, tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser tomados pelo Espírito, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele precisa participar da nossa vida. É diferente ter o Espírito Santo de Deus, eu vou explicar isso aqui, do que ser tomado pelo Espírito. Amém? Abra sua Bíblia, nós vamos ler diversos versículos aqui hoje, então fica atento aí, meu irmão. Vamos ler diversos versículos. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja ministrando profundamente, meus irmãos, dentro dos nossos corações. Repreenda agora toda distração, todo levantar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor esteja empregando essa palavra como uma palavra rema, dentro da nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu anotei um texto da música, da antepenúltima música aqui, que fala o seguinte: dentro da igreja ainda existe uma igreja espiritual. Foi cantado aqui. Dentro da igreja ainda existe uma igreja espiritual. Tem muita gente, meus irmãos, dando sangue pelo evangelho, mas tem gente que não está fazendo nada. Existe uma igreja espiritual dentro da própria igreja. Foi o que foi cantado. Não é eu que estou falando, está aqui, foi cantado aqui. Então eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, o primeiro texto, Lucas 24, versículo 49. Presta atenção. Lucas 24, 49. Só que antes, meus irmãos, da gente ler o texto, eu gostaria de falar de algumas coisas que são pertencentes ao Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus faz, só o Espírito Santo de Deus tem. Então eu gostaria de falar algumas coisas que são pertencentes ao Espírito Santo de Deus. Pode deixar o texto aí, não tem problema não, é bom que os irmãos vão meditando nele aí. Fala o seguinte, meus irmãos: atributos do caráter do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Igual eu estou vendo o Abel aqui, a despeito do Espírito Santo ele ser invisível, ele é uma pessoa que faz parte da Trindade. Ele é uma pessoa. Ele não é uma força ativa de Deus. Tem religiões aí que pregam que o Espírito Santo é uma força ativa. Não, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Na Trindade, meus irmãos, não existe um pódio espiritual. Eu vou explicar para os irmãos o que é um pódio espiritual. Deus em primeiro lugar, parece uma classificação, não parece? Jesus Cristo, nosso Senhor, em segundo lugar, e o Espírito Santo em terceiro lugar. Não existe isso nas regiões celestes, não existe. Deus é Deus Pai, que é Deus Filho e que é o Deus Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a manifestação do próprio Deus na igreja.
é a manifestação do próprio Deus dentro da igreja do Senhor. Por isso que nós temos que ficar atentos, meus irmãos, e algumas características que fazem parte do caráter do Espírito Santo. O primeiro, a palavra de Deus nos fala que ele é consolador. Quem aqui tem um amigo íntimo? Eu tenho. Quem tem um amigo íntimo? Talvez você, meu irmão, tenha um amigo íntimo. Talvez o seu pai te ajuda demais, a sua mãe te ajuda demais, te ouve, te aconselha, te ajuda. Talvez você faz um tratamento com um psicólogo, mas ninguém pode te consolar como o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala que ele é o consolador. Ele consola muito mais do que qualquer tratamento que você venha fazer psicológico. Ele te consola muito mais do que o seu melhor amigo, muito mais. A palavra de Deus começa falando que o Espírito Santo, ele é consolador. Em segundo lugar, o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos convence que nós estamos errados. Ele que nos convence que nós nascemos em pecado, que eu preciso me arrepender dos meus pecados. É o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que vai haver um juízo. Meu irmão, não fica dormindo não, nós vamos ter que prestar conta. Não fica dormindo não, o Espírito Santo ele está falando, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Nós vamos ter que prestar conta, meus irmãos, para essa trindade santa. Nós vamos ter que prestar conta. O terceiro atributo do Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. O que é penhor, meus irmãos? Quando a pessoa ela tem uma riqueza muito grande, ela vai nas grandes instituições financeiras e ela larga o que ela tem de mais valor lá, como garantia para a vida dela. Então o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação, é ele que vai nos colocar no céu. Mas eu preciso ter intimidade com ele, eu preciso conhecer o Espírito Santo, eu preciso ser tomado pelo poder do Espírito Santo, porque senão eu não vou entrar no céu. Não vou entrar no céu, meus irmãos. Em quarto lugar, o Espírito Santo, ele intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Quando eu faço aquela minha oração aqui na igreja, quando eu faço aquela minha oração lá no quarto, vocês fazem a oração de vocês, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele transforma aquela oração e leva ela para as regiões celestiais, para que realmente ela seja atendida. Porque se a nossa oração, ela chegar lá, oração egoísta, do jeito que a gente faz lá no céu, Deus nunca vai atender a nossa oração. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, através de gemidos inexprimíveis. Amém? Ele intercede por nós. Meus irmãos, eu orei demais para essa mensagem, eu perdi noite de sono, de terça para quarta eu não dormi nada, pensando nessa mensagem de hoje, não dormi nada, pensando e acordando e anotando e falando, e acordando minha esposa e falando com a minha esposa, porque é algo profundo, meus irmãos. Quando a gente fala, meus irmãos, de algo que é concernente ao Espírito Santo de Deus, tem que ser algo profundo dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. O outro atributo do Espírito Santo, ele é conselheiro, ele nos dá conselho. Meu filho, não faz isso, meu filho, sai dessa vida, meu filho, você está agindo errado. Ele é conselheiro em todas as áreas da nossa vida. Quer um conselho? Seu pai pode te dar bons conselhos, mas o Espírito Santo, ele pode te dar um conselho santo, que vai valer para a eternidade. Ele nos guia a toda a verdade. Cheio de heresia, e abre o celular, abre a televisão, cheio de heresia, gente abandonando a fé, meus irmãos, fazendo apostasia da fé, abandonando a fé, porque não é guiada a toda a verdade. E a palavra do Senhor, ela nos fala que o Espírito Santo, ele nos guia a toda verdade. É a verdade de Deus que vai firmar a nossa vida no Senhor, que é a sua palavra. Eu falei sobre alguns atributos do caráter do Espírito Santo. Tem muito mais. Muito mais. Se eu for falar só do caráter do Espírito Santo, a gente fica aqui. E por final, o Espírito Santo de Deus, ele testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Amém? Ele testifica, é ele que fala, você é filho, você é filho, você é filho. É ele que testifica dentro do nosso coração
que nós somos filhos de Deus. Esses são alguns atributos do Espírito Santo que nós cantamos aqui nessa noite. Nós não falamos do Espírito Santo aqui, do fogo, não cantamos? É esse Espírito Santo, meus irmãos. Só que eu quero falar também de algumas figuras simbólicas, de algumas representações simbólicas que representam o Espírito Santo. Por exemplo, quando João Batista estava lá no Jordão batizando o nosso Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu ali? A palavra do Senhor fala que uma pomba em forma corpórea, uma pomba de verdade, meus irmãos, veio e pousou sobre Jesus Cristo, simbolizando o poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Então, meus irmãos, aquela pombinha veio e ela desceu sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá onde meu filho mora em Portugal, na igreja onde ele congrega, no fundo da igreja tem uma pombinha cravada no fundo da parede. Por quê? Porque a pombinha, ela simboliza a presença do Espírito Santo. Tem lá, eu já vi lá na parede. Outro símbolo que representa o Espírito Santo, o vento. O vento. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, que o vento, ele sopra para onde quer, vem de onde que ele quiser, vai para onde que ele quiser. A gente não sabe, a gente não vê, mas é o vento. O vento aqui que a palavra de Deus fala, que simboliza o Espírito Santo, significa a ação e o mover de Deus na nossa vida. A ação e mover de Deus. O Espírito Santo também, meus irmãos, ele é representado pela água. O que Jesus falou para a mulher samaritana? Se eu te der da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede, e essa água vai ser como uma fonte de água viva a jorrar do seu interior. Ele não falou isso para a mulher samaritana? O que a mulher samaritana fez, meus irmãos? Num instantinho ela entrou dentro da aldeia que ela vivia, onde ela morava, e ela pregou para todo mundo: eu encontrei o Messias, aquele que haveria de vir. Não está lá em João capítulo 4? Está lá, Evangelho de João capítulo 4. Então, meus irmãos, a água, ela significa presença de Deus, testemunho, presença de Deus. E por final, palavra de Deus que fala, quando Elias desafiou os 450 profetas de Baal, mais outros 400 profetas que tinha lá, o total foi 850 profetas. A palavra do Senhor nos fala que quando Elias, ele clamou do céu ao Senhor, o fogo desceu e lambeu a oferta daqueles profetas, queimou tudo. A palavra de Deus falou que aquele homem, ele andou tanto com Deus, que veio uma carruagem de fogo e arrebatou a vida daquele homem. Não está na Bíblia? E a palavra de Deus fala que quando eles estavam reunidos naquele lugar, eles receberam línguas como que língua de fogo. Então o Espírito Santo é simbolizado pelo fogo. E o fogo, sabe o que ele significa, meus irmãos? Purificação, santidade. Purificação e santidade. Ou seja, para nós sermos tomados pelo Espírito Santo, eu preciso me mover em Deus. Para me ser tomado pelo Espírito Santo, eu preciso ter a presença de Deus e testemunhar de Deus. E para me ter a presença do Espírito Santo, ser tomado pelo Espírito Santo, eu preciso viver em santidade. Deus não abre mão desses requisitos para a igreja. Ele não abre mão desses requisitos para a igreja. Eu preciso me santificar, eu preciso testemunhar e eu preciso me mover em Deus. Eu preciso me mover em Deus. Simples assim, meus irmãos. Simples assim. O Espírito Santo, meus irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Antigo Testamento, vindo do hebraico, o seu nome é Ruá. Ruá. Só que no Antigo Testamento ele não era chamado de Espírito Santo, ele era chamado de Espírito de Deus. Então toda vez que a gente lermos o Antigo Testamento e tiver lá uma manifestação do Espírito de Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele é mencionado 389 vezes no Antigo Testamento. 389. Agora no Novo Testamento ele é chamado de Espírito Santo de Deus. Amém? E o seu nome já não é mais Ruá, é pneuma, ar, que significa espírito. Significa espírito. No Antigo Testamento significa vento, sopro. No Novo Testamento significa espírito, Espírito Santo de Deus. E no Novo Testamento, o nome Espírito Santo
é mencionado 385 vezes. 385 vezes. Então a gente acha que o Espírito Santo de Deus, ele se manifestou apenas em Pentecostes, na descida do Espírito Santo, naquele lugar onde as pessoas estavam reunidas no cenáculo. Não, ele sempre manifestou de Gênesis a Apocalipse. E eu vou mostrar para os irmãos na Bíblia que o Espírito Santo de Deus, ele sempre se manifestou de Gênesis e Apocalipse, e ele tem se manifestado nesse tempo que se chama hoje. Ele tem se manifestado. Primeiro lugar, Gênesis 1:2. A palavra de Deus fala que a terra era sem forma e vazia. Olha lá, a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Eu não te falei que lá no Velho Testamento ele chama Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? O Espírito de Deus estava na criação do mundo, na fundação do mundo. Ele pairava sobre a face das águas. Logo mais à frente, um cadiquinho, em Gênesis 2:7, a palavra do Senhor fala que Deus, ele tirou o homem do pó da terra, e soprou o seu Espírito sobre as suas narinas, e aquele homem passou a ser alma vivente, porque Deus soprou o Espírito de Deus sobre a vida de Adão. Está vendo que é um processo, um caminhar do Espírito, até chegar aqui hoje, nós estamos? Observa, meu irmão, observa o que tem acontecido, o que já aconteceu, mas também o que ainda vai acontecer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Observa, vamos lá, 1 Samuel, para mim um dos maiores versículos da Bíblia. Existem outros, mas para mim esse é um dos maiores. 1 Samuel 16:13. Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus passou o reinado de Saul. Aí então Deus pediu para que o profeta Samuel descesse até a casa de Jessé e ungisse um novo rei naquele lugar. E a palavra de Deus fala que ele desceu ali. Então o Jessé, ele passou todos os seus filhos, Abinadab e vários outros filhos, foi passando. Acabou os meninos do homem, acabou os filhos do homem. Aí então o profeta pergunta para Jessé: você não tem mais nenhum filho não? Ele falou: tenho. Ele está na lida lá com as ovelhas, cuidando das ovelhas, cuidando lá do curral, lá dos cocô das ovelhas, limpando as ovelhas. Manda chamar ele para a gente aqui. A hora que Davi, meus irmãos, entrou dentro daquela casa, a hora que aquele menino, rapazinho, novinho, ruivinho, entrou dentro daquela casa, o Espírito do Senhor falou para Samuel: unge que esse vai ser o novo rei de Israel. E a palavra de Deus fala que quando ele pegou o chifre de azeite e deitou sobre a cabeça de Davi, a Bíblia fala, lê lá depois, está escrito aqui, que a hora que ele deitou o azeite sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi. Está ali, se apoderou, fala na minha Bíblia, o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. É muito sério, meus irmãos, é muito profundo. Nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo de Deus. Daniel, meus irmãos, Nabucodonosor entra lá em Israel, leva todo mundo cativo para a Babilônia, levou todo mundo para a Babilônia. Não deixou lá só os coxos, os aleijados, os idosos, quem não podia fazer nada. Mas os inteligentes, os que podiam trabalhar, os que podiam ser alistados no exército, ele levou tudo lá para a Babilônia. E um jovenzinho chamado Daniel, meus irmãos, significa o Senhor é a minha justiça, o nome Daniel. Eu tenho um filho que chama Daniel, por isso que eu coloquei esse nome nele, o Senhor é a minha justiça. Então, meus irmãos, Daniel lá no meio daquele lugar de idolatria, de tudo quanto há que vocês imaginar, mas a palavra do Senhor nos fala que aquele homem, ele se destacou naquele lugar, sabe por causa de quê? Porque sobre ele existia um espírito de excelência. Está na Bíblia, Daniel 6:3, sobre a vida de Daniel repousava um espírito de excelência. Eram pessoas, meus irmãos, que não simplesmente tinham o Espírito Santo, ou deixava que o Espírito Santo habitasse neles. Eram pessoas que foram totalmente tomadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Saul, meus irmãos, a palavra de Deus fala que Saul, ele dançou com os profetas, ele profetizou com os profetas, Saul, rei Saul. Mas a palavra de Deus nos fala
que o profeta Samuel foi lá e falou para ele, ele deu uma ordem para ele: você vai atacar determinada nação, não vai pegar nenhum despojo, nada, não vai pegar nada. E ele pegou o gado, pegou tudo de melhor que tinha lá. E o profeta Samuel chegou lá na casa, lá no rei, e falou para o rei: por que você fez isso? Ah, porque eu vou sacrificar ao Senhor. E ele falou para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. Meus irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul. A palavra de Deus nos fala também de um homem chamado Sansão. Está lá no livro de Juízes, um homem chamado Sansão, meus irmãos. Está lá em Juízes 16, versículo 20 e 21. Sansão, ele foi escolhido para libertar o povo de Israel da mão dos filisteus, dos midianitas, de todo mundo que afligia o povo de Israel. Olha lá, para livrar, está vendo? Ó? Ele ia livrar o povo, mas a palavra do Senhor fala que ele desviou dos caminhos do Senhor, e o Espírito de Deus já não era mais com ele. Entende? O Espírito do Senhor não era mais com ele. Então o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele precisa fazer parte das nossas vidas. Amém? Vamos ler o versículo. Isso foi só apenas a introdução. Isso é só apenas a introdução. É agora que nós vamos entrar no versículo. Vamos lá. Primeiro versículo, Lucas 24, 49. Fala o seguinte: Jesus, meus irmãos, Jesus havia ressuscitado, e ele havia se colocado naquele lugar onde os discípulos estavam reunidos, e ele falou o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: permanecei aqui na cidade. Qual cidade? Jerusalém. Permanecei aqui em Jerusalém. Meus irmãos, se você quer ser tomado pelo Espírito Santo, o primeiro atributo, ou talvez o único atributo que o Espírito Santo ele exige de nós, chama-se obediência. Obediência. Jesus ele deu uma ordem: permanecei aqui. Não é para ir para Belém, não é para ir para Samaria, não é para ir para lugar nenhum. Vocês vão permanecer aqui, até que realmente vocês sejam revestidos de poder. Esse poder que Jesus ele falou para os seus discípulos, Jesus tinha ressuscitado, tinha aparecido para os seus discípulos. E esse poder que o nosso Senhor ele fala ali, meus irmãos, traduzindo ali do grego, significa dunamis. E traduzindo para o português, significa dínamos. Força, poder, habilidade sobrenatural. É isso que o Espírito Santo ele causa na nossa vida. Ele coloca sobre nós, meus irmãos, um poder sobrenatural. Ele faz o que a gente não pode fazer. Ele nos habilita naquilo que a gente não tem condições de fazer, mas o Espírito Santo faz. Ele faz por nós, ele vai por nós. Meus irmãos, quando eu vou pregar, quando eu vou viajar, quando eu vou fazer alguma visita, a primeira oração que eu faço lá em casa: Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja me precedendo naquele lugar, que a hora que eu chegar lá, ele já esteja lá me esperando. Ele já esteja lá me esperando. Que não seja o dono da casa, que não seja a pessoa que eu vou lá em São Paulo ver, mas que o anfitrião seja o Espírito Santo do Senhor, que ele venha me receber primeiro. Então, meus irmãos, Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: permanecei aqui. Não era para sair de lá, permanecei aqui. Segundo versículo, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Onde que Jesus mandou os discípulos permanecerem? Em Jerusalém, não foi? Tudo ia começar ali. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Tinha um propósito dos discípulos ficarem ali, para que eles recebessem o Espírito Santo de Deus, para que eles recebessem esse Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus.
João 20, 21 e 22. Vamos ler. Presta atenção, meus irmãos. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus, à primeira vista, aparece para os seus discípulos e fala: permanecei aqui. Depois vem Lucas e escreve: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Mas engraçado, aqui no livro de João, Jesus Cristo se coloca no meio dos seus discípulos. Não havia acontecido o Pentecostes antes, não tinha acontecido ainda não, ia acontecer depois. Então ele fala que soprou sobre os seus discípulos e disse para eles: recebei o Espírito Santo de Deus. Amém? Está guardando os versículos, meus irmãos? Recebei o Espírito Santo de Deus. Agora vamos abrir lá em Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Meus irmãos, essa questão de ser tomado pelo Espírito Santo, de viver na presença do Espírito Santo, é algo que Deus ele vem construindo na nossa vida. Ele vai construindo isso na nossa vida. Atos 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Na onde Jesus pediu para eles ficarem. Permanecei aqui. Não é lá fora, não é lá, não é acolá, não é onde você quer, é aqui. Tem uma ordem de obediência para eles. Permanecei aqui. Estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia e falasse. Amém? Só que agora eu quero fazer uma comparação aqui, meus irmãos. No Evangelho de João fala que Jesus, antes do Pentecoste, ele se colocou no meio dos discípulos, deu a paz do Senhor para os discípulos, está no texto, soprou sobre eles e falou: recebeis o Espírito Santo de Deus. Não foi assim? Agora aqui no dia de Pentecostes, a palavra do Senhor fala que desceu ali como que línguas como que de fogo, e todos foram tomados naquele lugar, naquela casa, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Certinho? Uma coisa, igreja, é ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Quem duvida aqui que os discípulos tinham o Espírito Santo? Eles tinham o Espírito Santo, mas eles precisavam ser tomados pelo Espírito Santo. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. O diferencial é esse. O grande diferencial é esse. Não simplesmente nós termos o Espírito Santo, mas nós deixarmos o Espírito Santo dominar a nossa vida, dominar o nosso ser, o nosso coração, a nossa alma. É diferente, meus irmãos, porque senão não precisava acontecer o dia de Pentecostes, se Jesus já tinha soprado o Espírito sobre a vida dos seus discípulos. Ele nos soprou? Soprou, mas o dia de Pentecostes aconteceu vários dias depois, e eles foram cheios do Espírito Santo. Cheio é uma coisa, ter o Espírito é outra coisa totalmente diferente, é outro caminho, é outra temática, é outra resolução na vida do crente, e muito mais, é outra coisa. Então, precisamos não só termos o Espírito Santo, mas nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo. A diferença está aí. Não é só ter o Espírito. Eu aceitei Jesus, glória a Deus, aleluia, que maravilha. E convida o parente, convida o irmão, e convida os vizinhos, e todo mundo vem cá, e o sujeito passa pela água, recebeu o Espírito Santo, mas daquele momento em diante, ele tem que buscar o enchimento do Espírito Santo para a vida dele. Amém? Ele tem que buscar o enchimento do Espírito Santo para a vida dele,
Por que nós temos que ser cheios do Espírito Santo? Por quê? Eu vou explicar. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 6, fala: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo cão. No mundo cão, nós temos que viver no Espírito. Temos que buscar aquilo que é do Espírito para a nossa vida, senão nós não vamos vencer, senão nós não vamos aguentar. Nós não vamos aguentar, eu tenho que falar a verdade. Não vai aguentar não, gente. Não adianta eu chegar aqui e falar: oh, aleluia, glória a Deus, nós já recebemos o Espírito. Mas não, tem algo da nossa parte que precisa ser feito. Deus exige de nós. A salvação, meus irmãos, ela é gratuita, mas Deus, Ele exige o nosso esforço, Ele exige o nosso empenho, Ele exige a nossa fidelidade, Ele exige a nossa obediência. Ele exige, e Ele pode exigir, Ele é Deus. E esse Deus que eu estou falando aqui, o Yeshua, é o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus, que tirou Lázaro de dentro daquele túmulo, que soprou nas narinas de Adão, que pairava sobre as faces das águas, que desceu em Pentecostes. É o mesmo Espírito Santo que está andando aqui nesse lugar. É o mesmo Espírito Santo, não tem diferença. Eles são, nós mudamos, mas Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles são imutáveis. Quem precisa mudar é a igreja, quem precisa mudar somos nós. Eles não precisam mudar. Nada do que eu faça, nada do que eu ofereça, nada do que eu fizer vai mudar o caráter deles. Mas quanto mais eu fizer, quanto mais eu buscar, quanto mais eu honrar, quanto mais eu dedicar, vai mudar o meu caráter. Vai mudar o meu caráter. É o meu caráter, irmão. É o seu caráter que precisa ser mudado. É o nosso caráter que precisa ser mudado. O deles não. O deles não. Eles são santo, santíssimo, glorioso. Nós não cantamos aqui? Maravilhado, tão desejável, tão sublime. Não é tão sublime? Eles são, nós não. A palavra do Senhor fala que para nós é o corar de vergonha. É o corar de vergonha. Então, o primeiro passo: eu não posso viver na carne, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Ai de mim se eu viver só na carne. Ai de mim, estou fadado ao fracasso, estou fadado à destruição. A carne, ela corrompe, a carne, ela destrói, a carne, ela mata. João 14, do 16 ao 18. Vamos lá, vou abrir aqui. Esse aqui eu vou abrir. João 14. Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. A promessa, gente, isso não é promessa do Lula não, gente. Isso não é promessa do Bolsonaro não. Não é promessa, é promessa de Deus, que Ele estará conosco até a eternidade. Está passando uma dificuldade? Está passando um problema na sua vida? Clama pelo Espírito. Clama, chora na presença do Espírito Santo de Deus. Chora na presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus, Ele foi: vou rogar ao Pai que Ele vos envie outro Consolador, porque quem estava consolando naquele momento era o próprio Cristo. Olha para vocês verem, meus irmãos, o quanto eles são um. Jesus estava com seus discípulos, com a multidão, curando e ressuscitando ali as pessoas, e livrando os endemoniados de espíritos imundos. Aí Ele falou: eu estou indo para o Pai, mas Ele vai enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Vai enviar, está aí o Espírito Santo, te consolando, na hora da dor, na hora da perda, na hora da angústia, da tribulação, no momento mais difícil que você está passando na sua vida, o Espírito Santo está te consolando a sua vida, porque a palavra de Deus fala que Ele é Consolador,
E Ele vai estar com a gente. Não sei se a gente vai estar com Ele, né, gente? Igual Saul, igual Sansão, igual Judas Iscariotes, né, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Tem gente vendendo o Evangelho por 30 moedas de prata, meus irmãos. Tem gente que está vendendo o Evangelho por 30 moedas de prata. Não seja um Judas, não seja um Sansão, não seja um rei Saul na sua vida. Não deixe o Espírito Santo sair da sua vida, porque em contrapartida a Bíblia fala que Ele vai estar conosco. Agora tem a proposta de que nós vamos estar com Ele, entende? Hoje nós somos inteligentes. Eu estou pregando aqui para pessoas cultas, pessoas inteligentes. Ele já foi outorgado, Ele já foi enviado, Ele já foi colocado aqui. Agora tem que saber se a gente vai querer. Eu quero, amém? Quem quer o Espírito Santo de Deus? Amém? Eu quero Ele agindo na minha vida. Eu quero Ele agindo na minha vida. Ele já está aí para permanecer, meus irmãos, permanecer sobre nós, amém? João 6,63, é o Espírito de Deus que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. É o Espírito que dá vida, meu irmão, é o Espírito que traz vida. As palavras que o Senhor Jesus falou concernente a respeito ao Espírito Santo, é elas que trazem vida dentro da nossa vida. Está aqui, ó. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. São Espírito e são vida. É Ele que traz a vida, o Espírito Santo. É Ele que detém a vida. É Ele que coloca a vida. É Ele que sopra a vida sobre nós. É Ele que vivifica a nossa alma na hora que a gente está pensando até em tirar a nossa vida às vezes, ou fazer alguma coisa de errado. É Ele que vai lá e vivifica. Não, eu vou colocar a vida aqui. Eu vou tirar esse espírito de morte. Às vezes a pessoa não está pensando nem em suicidar, não estou falando isso, mas tem pessoa que é tomada por espírito de morte. Você entendeu? Tem até vontade de morrer. Ela não tem coragem de suicidar, não é isso que eu estou dizendo, mas às vezes ela tem vontade de morrer, tudo está ruim, nada dá certo, está tudo errado, e ela fala, não, entendeu? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele vivifica, Ele traz vida, amém? Ele vivifica, e Ele traz vida sobre as nossas vidas, Ele vivifica. Outro versículo, João, vocês observaram que eu estou lendo vários versículos do Evangelho de João. Quem observou aí? Vários versículos. Se você nunca leu a Bíblia, eu nunca li a Bíblia, lê o Evangelho de João. O Evangelho de João vai falar tudo sobre Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo e sobre nós. Lê lá o Evangelho de João, ele vai te explicar em detalhes, quem que é Deus, quem que é Jesus Cristo, quem que é o Espírito Santo e quem que somos nós na presença deles. Lê o Evangelho de João, lê. Quando eu me converti há 30 anos atrás, eu comi o livro do Evangelho de João, comi ele, literalmente. Eu li ele todo dia, toda hora eu li o Evangelho de João. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas para o seu intermédio, nada que foi feito se faria sem a presença de Jesus Cristo. João de 1 a 3, eu posso falar aqui, João de 1 a 12, de 1 a 15, ler os versículos, falar aqui vários versículos de João. Porque o que trata a nossa vida é a palavra, através do Espírito Santo. A palavra de Deus nos fala, eu não pus esse versículo aqui, que a letra ela mata. Lê a Bíblia sem o Espírito para você ver, se você vai entender alguma coisa. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito ele vivifica. Quando você falou, Deus fala comigo. Oh Deus, eu não estou aguentando mais, ministra no meu coração, eu vou abrir a Bíblia agora, fala comigo, Senhor. O Espírito vai te vivificar, ele vai trazer vida sobre a sua vida. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele é a própria vida. Ele é a própria vida, meus irmãos. A própria vida. João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que o apóstolo João escreveu isso aqui, gente? Vocês sabem? Deus é Espírito, né?
Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeiro, porque Deus ele é espírito. Nós temos que adorar o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor, não somente com o nosso intelecto, não somente com a nossa mente, com o nosso conhecimento, mas em espírito. Em espírito, porque ele é espírito. Ele é um ser espiritual. E em verdade. O que é a verdade de Deus para nós? A palavra de Deus. Então, quando eu for adorar o Senhor, quando eu for buscar a face do Senhor, é em espírito e em verdade, porque ele é espírito, segundo a sua palavra. Eu tenho que ler a palavra de Deus, gente. Tem que ler. E, sobretudo, eu tenho que empregar a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho que pegar a palavra de Deus, eu tenho que ler a palavra de Deus, mas ela tem que ser empregada na minha vida. Aquele versículo que eu li, lê um versículo por dia, um versículo, não estou falando para você ler um capítulo não, lê um versículo por dia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lê esse versículo e empregue ele na sua vida, para você ver se naquele dia vai faltar alguma coisa na sua vida, se vai faltar. Refúgio bem presente ao Senhor na hora da angústia. Está passando por tristeza, por angústia? Lê esse versículo na Bíblia e fala: eu vou empregar esse versículo na minha vida, e você vai ver se Deus ele não vai ser um refúgio na sua vida. Entendeu? Eu ia usar uma palavra aqui, mas eu estou com medo. Tem muitas professoras aqui dentro, muitas pessoas intelectual. O problema é a empregabilidade da palavra na nossa vida. Nós não empregamos. Igual eu falei no começo, é a igreja contemporânea, é a igreja que tem os hinos mais lindos, mais maravilhosos, é a igreja que produz as melhores mensagens, que exporta o melhor do evangelho do Brasil, mas não vive, porque não emprega a palavra. Aí sabe o que vai acontecer com o Espírito Santo? Ele vai se esvaindo, ele vai se esvaindo. Vocês gostou? Quer que faz de novo? Aí a hora que a gente precisa do Espírito Santo, cadê o Espírito Santo? Foi embora. A palavra de Deus, meus irmãos, lá em 1 Tessalonicenses, coloca aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Eu tenho Bíblia lá em casa que fala: não extingais o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte. Nós podemos apagar o Espírito, nós podemos extinguir o Espírito da nossa vida, se a gente quiser. Eu posso falar: eu não quero servir a Deus mais, eu não quero fazer isso, eu tenho autonomia para fazer isso, mas eu jamais vou fazer isso na minha vida, porque eu não quero apagar o Espírito Santo. Olha lá, não extingai. Obrigado, meus irmãos, vocês é uma bênção, para provar que eu estou falando a verdade. Não extingais o Espírito Santo. Já viu quando você está assistindo a televisão? As baleias azul estão em reprodução no litoral do Brasil, porque elas estão em extinção, porque está acabando, não tem mais. Os mico-dourado, não tem lá? Está fazendo fertilidade em mico-dourado, não sei o que lá, em laboratório, lá no zoológico e tal, porque está em extinção. O Espírito Santo, se a gente não tomar cuidado, ele se torna extinto na nossa vida, se torna extinto na nossa vida. Eu até acredito, meus irmãos, que a igreja, ela tem que pregar mais sobre isso, ela tem que pregar mais sobre o poder do Espírito Santo, ela tem que pregar mais sobre salvação, sobre mais pecado, sobre inferno, entende? Tem que pregar, porque são coisas, meus irmãos, que nós estamos vivenciando, mas muitas das vezes nós não estamos enxergando. Temos que pregar, temos que falar, a tempo e a fora de tempo, temos que falar, meus irmãos, temos que falar. É o Espírito Santo, meus irmãos, que vai testificar dentro do nosso coração que nós somos filhos do Senhor. Romanos 8,14, coloca aqui, não coloquei no texto que não, mas eu sei de cor. Romanos 8,14, projeta aí para nós, meu irmão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Está sendo guiado pelo Espírito Santo? É filho. Está sendo guiado pelo Espírito Santo? É filho. João 1,12, projeta aqui. João 1,12, não está aqui não, mas projeta aqui.
Não estou enchendo linguiça não, meus irmãos, estou provando para os irmãos na Bíblia. Olha lá, João 1,12, pois todos quantos, põe lá, João 1,12, eu já ia falar sem estar projetado. Olha lá, mas a todos quantos receberam, Deus deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos, meus irmãos, nós não somos qualquer pessoa, nós não somos bastardo não, nós somos filhos, nós somos escolhidos do Senhor. É por isso que o Espírito Santo, ele precisa fazer parte da nossa vida. Não é por qualquer coisinha não, que vou largar. Esse trem de ser crente é custoso demais, é custoso, mas vai viver lá no mundo, seu tanto que é mais custoso. Vai lá, muito mais difícil. Depois que eu converti, meus irmãos, em maio agora eu completei 30 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Se vocês não imaginam, eu tenho problema demais. Se eu contar para vocês que vocês chora, me dá dinheiro. Não, irmão, eu vou fazer uma oferta na sua vida, eu vou fazer. Eu recebo, viu, gente? Recebo, eu sou humilde. Mas vocês não sabem o tanto que a minha vida ela melhorou. Em tudo que vocês imaginar, depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu era um esfarrapado. Ninguém dava nada por mim. Não sabia pegar no microfone, não sabia falar. Brigava com todo mundo. O sujeito olhava meio torto, eu já brigava. Por quê? Porque isso não é fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas também, né, presbítero Carlinhos? Os frutos do Espírito Santo: mansidão, domínio próprio, projeta para nós em Gálatas 2, 5,16, aliás, eu ia falar os Gálatas 2,20, 5,16, projeta para nós aqui, por favor. Obrigado, viu, Carlinhos, sinal que você está lendo a Bíblia. Vamos aplaudir o Carlinhos, gente? Ei, menino bom, olha lá. Não, esse aqui: não satisfarei as concupiscências da carne. Eu vou achar ele aqui, o Gálatas, espera aí. Abaixa ele aqui, espera aí. Põe o 22 aí para nós. Gálatas 5,22. É esse mesmo. Mas o fruto do Espírito olha que para vocês verem, gente. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu aqui tudo isso aqui, olha lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está no outro versículo: contra essas coisas não há lei. Está escrito no versículo lá: contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então, esses atributos que fazem parte do Espírito, ele precisa fazer parte também da nossa vida. Precisam fazer parte da nossa vida. E o versículo que nós lemos ali: não apagueis o Espírito Santo de Deus, não extingais o Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus. Amém? Ele é o próprio Deus. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor, se os irmãos estiverem aí ainda. Vamos cantar aquela música de novo, meus irmãos, que fala aqui a antepenúltima, que fala, né? A antepenúltima, Marcelo, é bonita, que é maravilhosa. Se eu chorar aqui, vocês não reparam não, viu, gente? Eu já estava chorando ali, sentado ali, ó. Então, meus irmãos, em suma, nós não podemos extinguir o Espírito Santo da nossa vida. Pelo contrário, eu quero mais o Espírito, eu quero viver no Espírito, eu quero estar no Espírito, eu quero fazer tudo no Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria que nessa noite, meu irmão, você fizesse dessa oração, dessa canção, uma oração na sua vida. Uma oração. Falei: eu vou orar, essa canção ela vai ser uma verdade na minha vida, em nome de Jesus. E vocês da equipe do louvor, vocês podem ficar tranquilos que eu não vou acompanhar no microfone, senão eu tiro o compasso de vocês. A hora que vocês estiverem bem louvando, eu entro errado, aí não dá certo, né? Não, ué. Presta atenção, meus irmãos. As coisas espirituais, elas só vão se discernir espiritualmente. Clama ao Senhor, coloca a sua vida diante de Deus. Deus, ele vai causar uma revolução espiritual na sua vida.
Amém? Quem crê aí, levanta a mão. Deus, ele vai causar uma revolução espiritual. Isso aqui não é palavra, não é profetada não. Ele vai causar uma revolução espiritual. Busca o Espírito Santo na sua casa. Busca o Espírito Santo a tempo, incessantemente, para você ver se a sua vida não vai mudar. Se Deus ele não vai fazer algo diferente na sua vida, busca. Fala, eu vou buscar, eu vou empregar, eu vou fazer. Se ele não vai fazer a parte dele, aliás, ele já fez a parte dele, cabe a nós fazer a nossa. Amém? Vamos fazer dessa canção uma oração para a nossa vida, amém? Feche os teus olhos. Vamos permitir que o Espírito Santo ele possa nesse instante ministrar as nossas vidas. Que cada uma dessas palavras que iremos cantar, aleluia, Senhor, venham fazer diferença na nossa vida. Ministra na sua igreja, meu Pai. Oh, Ministra em cada coração aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Esse Espírito Santo que é fogo, que é vida, que é vento, que é água, ministra, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ministra em cada coração aqui sedento, naquele que precisa, Pai.
vida. Assim como o Senhor fez com Davi naquele dia, que a palavra do Senhor nos fala, que naquele dia em diante, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, se apoderou da vida de Davi. Se apodera, Deus, da minha vida, Senhor. Eu sozinho eu não consigo, eu sozinho eu não dou conta, ó Deus, mas